Olá, gente abençoada por Deus. Grande é a minha alegria por estar falando com você neste café bíblico 713. Trazer para você, amigo e amiga, a palavra do Senhor em Atos 8:30. E o tema deste café, dicas para interpretação bíblica. Atos 8:30, encontramos a passagem que um homem estava lendo e o outro homem pergunta para ele se ele estava entendendo. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Quantas vezes nós lemos um texto e não compreendemos, não é verdade? E principalmente a Bíblia, a palavra do Senhor, porque foi escrita em 3 idiomas, né? Hebraico, aramaico, no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Então, para se ter uma compreensão, é preciso ter conhecimento de algumas áreas que facilitem a compreensão. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela mesmo se responde. É demais. Mas para ler, para interpretar, é preciso o leitor estar em sintonia, ler ela com um sentimento humilde para aprender. Então, a primeira dica para que nós possamos trair para nossa mente algumas interpretações é que haja dentro de nós um desejo sincero para aprender do texto. Quando eu leio a Bíblia para eu aprender, eu crescer, é uma boa dica para uma interpretação correta. Segunda dica, ler o texto com muita cautela, com atenção, observando o próprio texto, procurando entender o que o autor está ensinando. Mais uma vez, importante a concentração na palavra. Terceira dica, entender o texto no sentido normal e não se o texto indique o contrário. Então, ler o texto no sentido normal e tirar dali a interpretação. A quarta ideia, observe o tipo da literatura em vista. Se é uma narrativa, por exemplo, as parábolas de Jesus, por exemplo, uma narrativa, né? Observar se é uma poesia, salmos são poesias. A Bíblia é fantástica, tem livros poéticos, livros históricos, né? Então, analisar livros proféticos, tudo isso é importante na interpretação, ok? Quinta ideia, perceber que a Bíblia usa a linguagem no cotidiano, baseada na observação do senso comum e não na sua linguagem técnica. Então é importante ter uns conhecimentos, né? Exegese, interpretação bíblica, para poder ter uma visão bem mais, né, aguçada sobre a mensagem bíblica. Sexta ideia é observa o início e o fim do texto, avaliando o contexto imediato. É importante saber um pouco da cultura, né?
para ter uma interpretação coerente. Sétima ideia, descobrir quem fala, quem está falando no texto, para quem, para que, por quê, entendendo o contexto imediato. Mais uma vez, volta a importância do contexto, né? Importante demais. Oitava ideia, procurar outros textos que falam do mesmo assunto e comparar esses textos. Importante, né? Ajuda bastante na interpretação. Nona questão, entender que no texto do Novo Testamento tem precedência sobre o Antigo Testamento, pois a Bíblia é uma revelação progressiva e Cristo é o centro da mensagem da Bíblia. Profundo, né? Ele veio ao mundo por grande amor. Ele é o centro da história bíblica. Ok? Décima dica e última. Os textos mais difíceis devem ser entendidos à luz dos mais claros e reafirmados na própria Bíblia. Queridos, com todas essas dicas, é de hiper importância para ter uma interpretação ao ler a palavra, estar com a mente no altar, ler em oração, ler com humildade e analisar detalhes que já foi comentado sobre o contexto, né, os autores que estão ali sendo analisados, porque a Bíblia é a biblioteca. Temos 66 livros, 39 do Antigo Testamento, é da Antiga Aliança, e 27 livros do Novo Testamento. Somente Paulo escreveu 13 epístolas. Então, para entender a colocação de Paulo para, por exemplo, a igreja de Colossos, não é igual à igreja de Éfeso. Daí está a importância da interpretação, compreender o que ocorria lá em Corinto, né? E compreender o que ocorria lá em Roma. E assim por diante. Daí vem a cultura bíblica, a geografia bíblica. É muito importante o estudo, né? Conhecer, para a partir daí ter ideias da interpretação bíblica, mas de uma passagem bem leve, é para que você entenda que tem umas dicas importantes que eu citei, e fazendo assim poderemos ter uma leitura com mais dinâmica e com mais precisão nas interpretações, compreendendo o que está acontecendo. O Felipe, ao interrogar o eunuco, ele perguntou, ele não entendia o que estava lendo. Depois que ele compreendeu, ele então decidiu tomar uma posição ao lado de Cristo. Que posição foi esta? Se batizar. Meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo aqui, você às vezes lê a Bíblia várias vezes e não compreende direito, e quando você tem a compreensão, precisa tomar uma decisão. Siga Jesus, para que você seja uma pessoa muito abençoada e abençoadora. E não esqueça, curta esse vídeo, manda para os amigos, faça os comentários aqui no canal, ok? Se você não se inscreveu aqui, se inscreva no nosso canal, eu te agradeço. Toca o sininho, ok? Dá um joinha, enfim. Não esqueça de compartilhar este vídeo para os seus amigos. E que Deus te abençoe muito. É uma ótima quinta-feira na presença de Jesus. E nunca esquecendo, sem Ele, nada seremos e nada poderemos realizar.
Gratidão e até o próximo vídeo em nome do Senhor. Seu amigo Aldo Fortunato.